Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu a oportunidade de mais uma vez apresentarmos o programa Fé Perfeita. Estamos aqui com uma só intenção: falar de Deus na presença de Deus. Precisamos com isto ser extremamente sinceros, verdadeiros, porque ninguém pode enganar o Senhor nosso Deus. O programa Fé Perfeita traz a você uma notícia muito maravilhosa, que é: estamos no ar 24 horas através da TV Fé Perfeita, www.feperfeita.org.br. Você pode acompanhar nossos cultos ao vivo, entrevistas, hinos e filmes evangélicos que abençoarão sua vida. Quero também lembrar a você que através dessa emissora estamos aqui apresentando este programa com a finalidade única: encontrar a última ovelha para que possamos ir para o aprisco do Senhor. Esta é uma mensagem profética. Esta é mais uma das provas que não há por que duvidar de Deus, porque Deus vela sobre sua palavra para cumprir. O que ele prometeu, ele cumpriu. Ele fez com que o sétimo anjo de Apocalipse 10, verso 7, tocasse a sua trombeta. E esta mensagem proclama o toque da trombeta do sétimo anjo, que veio revelar todos os segredos que os profetas que foram usados para escrever a Bíblia deixaram para ser revelados neste tempo do fim. A Bíblia é um livro de profecias, e estas profecias estão tomando lugar exatamente hoje, nesta hora em que você está me assistindo. Deus está fazendo cumprir suas promessas. Quero lembrar a todos que nesses programas que estamos insistindo com as pessoas para acreditarem na palavra de Deus, tenho pregado mensagens sugestivas que vêm dizendo: você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é sagrada, que ela é a palavra de Deus, que ela foi inspirada, que ela não é um livro ultrapassado, que é o livro mais atual que existe, porque está contando a nós não somente o ontem, mas o hoje e o que será o amanhã e o destino de toda a humanidade. Ele é muito mais atual do que a manchete que vai sair nos telejornais ou nos jornais da cidade amanhã. Ela é uma bênção que poderia estar nesta hora fazendo com que as pessoas, ao invés da prova cabal da infelicidade, que são drogas, bebidas, sexo, prostituição e entretenimentos, e manchando a honra, o nome das famílias, poderiam estar todos descansados, felizes, abençoados, porque Deus tem um propósito único. Se você nunca ouviu,
Queira saber, Deus tem duas vontades, uma perfeita e uma permissiva. Você precisa aprender a conhecer a Deus. A vontade de Deus é que não haja uma lágrima, um sofrimento, um problema, uma doença. A vontade perfeita de Deus é que você nunca morra. A vontade perfeita de Deus é que você entregue sua vida a Ele e deixe que Ele, que conhece o amanhã, possa dirigi-lo. Porém, quando o homem resolve virar as costas para esta vontade perfeita, porque Deus, Ele é desta maneira, podem acreditar, Ele deu a você o direito de escolher. O livre-arbítrio. E o direito de escolha é o maior poder que está nas nossas mãos. E o direito de escolha dá a você a oportunidade de escolher a vontade perfeita ou a vontade permissiva. Qual é a vontade permissiva de Deus? É Deus permitir que você viva a maneira que você escolher. Você pode fazer o que quiser, crer no que quiser, viver da maneira que você quiser, se vestir e se comportar do modo que você quiser, mas você também terá que responder pelo seu plantio. Você terá uma lavoura, talvez não de grãos, mas de cardos, de espinhos, de dores, de sofrimentos, e sem dúvida alguma o que você assiste diante dos seus olhos todo dia, nas ruas, na vida da sociedade e mesmo da religião e da política, você sabe o que é? É apenas uma colheita, porque tomaram uma decisão de viver conforme os seus próprios pensamentos. Você sabe por que o homem faz isto? Porque o homem imagina como um adolescente que não sabe nada da vida e passa por cima dos conselhos e da mentalidade dos pais, porque ele acha que ele já sabe, que entende, que ele é capaz e que daqui um pouquinho você vai ver que a vaca foi para o brejo, que a pessoa está num problema. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a juventude. Por quê? Exatamente por pensar que sabe. E o homem pensa que sabe, mas não sabe nada. Eu já provei e provo para você. O homem não entende nada da vida, não sabe por que nasceu, não sabe por que nasceu na família que nasceu, não sabe por que a vida dele está com os problemas que ele tem, as coisas que lhe aconteceram que são diferentes na vida de cada um, por que aconteceu, não sabe o minuto seguinte da vida e ainda quer discutir com a mente de quem conhece o ontem, a razão e conhece o amanhã. E aí então tomam uma decisão exatamente quando um pai ou uma mãe, como um pai ou uma mãe vai falar com um filho adolescente, diz: mamãe, eu já sei, eu já ouvi, eu não preciso saber. E não sabe nada. É assim que eles fazem com Deus. Olha, eu também já sei o que você vai falar, já sei o seu conceito, já sei como é que o senhor pensa, e ainda tem coragem de discutir sobre futuro da humanidade. O que é que cientista sabe a respeito de futuro da humanidade? Ele não sabe nem o futuro dele. Essas são realidades que nós checamos diante dos nossos olhos, mas há uma coisa que eu conheço e posso dizer para você. Existe um ser eterno, equilibrado, que não discute, que não se alvoroça, que não faz especulações, que conhece o amanhã como conhece o ontem, que tem nas suas mãos o controle de todas as leis do universo e aquelas que ele quer permitir que o homem descubra, ele apenas dá a permissão para que se descubra, como esta lei que eu estou usando nesta hora, da televisão entrando dentro da sua casa. Foi Deus que permitiu que os cientistas descobrissem, mas não foi que eles criaram alguma coisa. O homem não pode criar absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Então,
Amigo telespectador, o que é que queremos discutir com Deus sobre o amanhã? Será que vale a pena seguir ideias de homens, sejam eles psicólogos, sociólogos ou estudiosos de uma área, ou seria melhor para a humanidade acreditar, confiar e descansar e seguir a direção e a orientação de quem conhece todas as coisas? Sabem, eu quero dizer a você, o mundo está reservado como um tesouro precioso para ser queimado. Não há quem possa mudar este quadro. O fim da humanidade é este. Vamos caminhando, e a Bíblia Sagrada, o próprio Espírito de Deus vindo na vida de Pedro, traçou aqui na sua segunda carta, no capítulo 3, o final de todas as coisas, dando como exemplo fatos que já foram consumados e que as pessoas apenas tiveram como história e outros nem como história, porque muitos nem acreditam que aconteceu um dilúvio. Por que aconteceu um dilúvio? Quais foram os sinais que marcaram para que Deus trouxesse um dilúvio na terra? Primeiro, você não viu isto? Então veja, crescimento demográfico, ou seja, aumento da população mundial. A Bíblia diz: se multiplicaram os homens sobre a terra e com eles a maldade. Este é o primeiro sinal de que nós estamos às vésperas de uma catástrofe, porque Jesus disse como foi nos dias de Noé. Então, primeiro sinal, aumento populacional e aumento da imoralidade. Aí vem algumas outras características. No tempo de Noé, houve uma demanda crescente da construção. Você já viu como as cidades crescem e o campo, a agricultura se esvazia cada dia? O êxodo rural é uma coisa enorme. Também é sinal dos dias de Noé. Vamos anotando aí. Terceiro ponto, a beleza da mulher. Você sabia que a mulher se tornou bonita nos dias antediluvianos? A Bíblia diz: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e entraram a elas. Não se casavam. Então, olha o quarto sinal. Terceiro, a beleza feminina. E o quarto é que não havia mais casamento. A Bíblia narrou isto assim: casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, casavam, divorciavam e casavam de novo. Hoje nós temos, como você viu aqui na escritura de Gênesis capítulo 6, que eles tomaram mulheres para si. Hoje nem mesmo o casamento. O final foi casavam e davam-se em casamento, mas o termo final foi tomaram para si mulheres tantas quantos desejaram. Então, é uma hoje, é outra amanhã, é o que você pode assistir na classe artística, nas telenovelas e na vida prática da sociedade. Então, estamos caminhando aqui na mesma direção, só que ninguém acredita nisso. E Pedro, já no seu terceiro capítulo, falando sobre a vinda do Senhor, segunda carta, capítulo 3, ele disse: aguardando e apressando-nos para o dia da vinda do grande Deus, do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Qual é o problema? O problema é que, na verdade, nós estamos aqui aguardando uma outra coisa que o mundo não aguarda mais. Justiça. Justiça. Aguardando uma civilização de paz. Mas aqui um pouquinho atrás, Pedro disse que nós deveríamos nos lembrar do que fora dito pelos profetas do Senhor, que
pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas aí Pedro também disse que nós estamos vivendo tanto a aproximação dos dias de Noé, como também os dias de Sodoma e Gomorra. Ai. Sodoma e Gomorra trouxe muito aborrecimento e muita tristeza para a alma de um Ló que viveu lá e sentiu na pele e viu acontecer exatamente o que estamos vendo acontecer nos nossos dias, que não precisa nem falar sobre o que é sodomismo. Sodomismo vem aqui, olha, dias de Sodoma e Gomorra, que, na verdade, Deus, se não condenar esta geração e não trouxer juízo, ele vai ter que levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpa, porque ele foi duro demais com eles. Mas a verdade é, o que aconteceu em Sodoma? O que aconteceu? O que nossos olhos viram. Eu, por exemplo, vi uma mulher que, na minha época da infância, se desse um vento e levantasse o vestido, e um homem visse a anágua de uma mulher ou de uma moça, ela ficava corada, envermelhava, ficava... Hoje ninguém fica corado mais. Mas daqui um pouquinho, porque duas rebeldes foram chamadas assim, uma passou a tesoura e cortou um pedaço da saia da outra, ela saiu mostrando o joelho, daquilo virou moda, e esta moda pegou e trouxeram a minissaia. E daí um pouquinho da minissaia nós tivemos então, olha, e foi acontecendo até chegar no topless e até o ponto de você hoje ver com seus olhos, vai ali na rua, na beira da praia, uma moça vai, arranca a blusa, arranca a calça e fica de biquíni na frente de um homem, mostrando as nádegas, desenhando o sexo, mostrando os seios, e isto não mexe mais com ninguém. Qual é o problema disto? Isto é valorização feminina ou desvalorização? Hoje você tem uma exposição de carne humana. Agora, isto é a desvalorização feminina e a desvalorização masculina. Por que a desvalorização masculina? Porque o homem perdeu a postura, perdeu a vergonha e deixou sua mulher e suas filhas saírem desta maneira. Então, essa desvalorização masculina também desvalorizou o homem de tal maneira que você vai ver que ele começa assim, ele vê o joelho, não é interessante, vê o seio, não é interessante, vê as nádegas, não é interessante, vê o sexo, não é, desenhado num biquíni ali, ou numa roupinha dessa, numa calça, numa bermuda, num shortzinho, também não é interessante, e se desvalorizou tanto que foi parar homem com homem. É assim, infelizmente, os quadros que nós estamos vendo diante de nós. E Pedro, pelo Espírito Santo, veio e disse assim, que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé. É o capítulo 2 da segunda carta de Pedro. O verso é o verso 5. E no verso 6 disse, condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo. Então aqui está um quadro profético aos que vivessem impiamente. Prestem bem atenção, porque isto aqui foi colocado como exemplo para aqueles que querem viver este padrão de vida. Então, quando os anjos foram a Sodoma, eles não estavam interessados, os varões de Sodoma, em mulheres. Ló disse, eu dou minhas duas filhas, não, nós queremos ficar com os homens, eram com os anjos, que estavam num corpo teofânico visitando Sodoma para destruí-la. Então você pare e pense aqui, o quadro é profético. Somente os cegos não podem ver. Por que cegos? Porque para sair de Sodoma, os anjos tiveram que ferir os moradores de Sodoma de cegueira. Vejam,
anjos fazendo as pessoas se tornarem cegas. Para quê? Para que fosse um exemplo. Para quem? Para o povo que vive os nossos dias. A era de Laodiceia é uma era cega. Não podem reconhecer o dia e a hora e o momento e a mensagem. Quer ver como é cego? O mundo está para ser destruído a qualquer momento. Deus prometeu que vai explodir. Não é um terrorista, não. Deus vai acertar as contas como acertou com Sodoma e Gomorra. O mundo não crê nisto. Não precisa crer. Discuta, siga em frente e você vai ver o final. Mas quando o mundo está nesta condição, qual é o papel dos anjos? Anjos, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Era trazer uma mensagem de despertamento, mas acontece que você vai ver que aqueles anjos enviados a Sodoma, eles têm um propósito. A Bíblia é perfeita demais nos seus quadros. É cegar aqueles que vivem em Sodoma. Não é abrir os olhos, não é despertar, não é trazer uma visão, mas é cegar. Veja o que os pregadores fazem hoje. Eles estão tão acomodados com a condição da sociedade que tudo o que eles estão pensando é no dinheiro das pessoas. Ou não está profetizado também aqui que eles fariam negócio da alma do povo. Está aqui na mesma carta que Pedro está escrevendo. Ele disse aqui que eles são fontes sem águas que fazem da alma das pessoas negócio. Então, estes pregadores vêm e, na verdade, a única coisa que faz com as pessoas é cauterizar a consciência, amansar a alma deles para a perdição, para o inferno, para o fogo que vai destruir. Os pregadores dizem, está tudo bem, não sofras mais, olha isso aqui e mais. E quando a mensagem, na verdade, deveria ser para um despertamento, cega, ao invés de abrir o entendimento, as pessoas cegam, ficam tão cegas que com a Bíblia na mão não podem ver a verdade e não podem se preparar para a vinda do Senhor. Com a Bíblia na mão, pisam em cima das Escrituras e acreditam numa igreja e num pregador e não na Bíblia. Preste atenção para você ver se é assim ou não é o papel dos anjos na plataforma hoje, cegando. Cega uma mulher e diz, não tem nada não, pode usar sua calça comprida, seu cabelo cortado, suas unhas pintadas, sua face, não importa o que a Bíblia diz. Eles estão aí para cegar. Sodomitas. Mas Abraão estava lá fora, sentado com Elohim, comendo novilho cevado, e Deus revelando não somente o segredo do coração de Abraão, mas revelando o segredo do seu próprio coração a Abraão. Isso é uma coisa espetacular. Abraão estava fora de Sodoma. Sua mulher não tinha os costumes das mulheres sodomitas, de maneira nenhuma. Até quando os anjos chegaram com Elohim, Elohim perguntou, onde está Sara, sua mulher? Disse, na tenda. Olha, ela estava em casa, não era na repartição, não era lá no comércio, não era no meio da conversa do marido com os anjos, não, ela estava no lugarzinho dela, lá na tenda atrás. E aí então Deus disse, por que ela está rindo? Veja, ele estava revelando os segredos do coração para Abraão do comportamento da mulher. Mas daqui um pouco ele deixou de revelar o que estava no coração do homem para revelar o que estava no seu coração. Ele disse, eu não posso esconder de Abraão as coisas que eu vou realizar. E aí abre o coração para Abraão e disse, eu vou destruir Sodoma. E Abraão entra num pânico, num desespero, por causa dos seus que estavam lá em Sodoma. E ele disse, Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, tenha paciência comigo. Escuta, mas se tiver 30 lá, 20, Deus, olha, porque na verdade o meu coração não é ver ninguém destruído, então cai um desespero na minha alma agora para dizer, e você, está preparado? Está pronto? Você desperta que os anjos vão cegar os sodomitas, mas caia fora, apressadamente saia disso. Saia de todo engano da religião. Saia de tudo aquilo
que colocou e acomodou as pessoas a esta condição cega da era de Laodiceia, que não podem ver a Bíblia como verdade, que tem que questionar o que Deus falou e acreditar num homem de carne e osso, de mente finita, sabe? Que anda numa vontade permissiva porque querem dar interpretação à Bíblia e a Bíblia não aceita emendas nem interpretações. Ela é o que ela é a palavra de Deus final para qualquer assunto. Se ela disser, mulher, não corte seu cabelo ou não vista roupa imoral, você já sabe. Não se pinte, porque quem pintou na Bíblia se tornou carne de cachorro, carne para cachorro, Jezabel, e você sabe que este não é apenas uma história, é um quadro profético. Então, eu chamo você aqui para perguntar, a quem você quer ouvir? A Elohim ou os anjos que foram para Sodoma? Cegar os sodomitas, e há muitos até que dão um passo para sair. Sair de onde? Desta mistura, desta condição mundana em que a igreja está metida. A igreja e a sociedade estão exatamente caminhando no mesmo paralelo. E eu disse e volto a repetir, ninguém sabe mais o que é mais pervertido. Vamos orar, porque meu tempo acabou. Senhor, se houver alguém, eu não quero dizer como Abraão, 50, 40, 30, alguém, aquele último, aquele a quem o Senhor está, através desta programação, falando a alma dele, que ele tome uma decisão apressadamente para sair. Porque eu sei que a hora chegou de parar de brincar de religião, de igrejinha. Senhor, ajuda o povo, a todos que estão nesta hora com o coração compungido e que olham para a Bíblia e para a sua igreja e para a sua própria vida e sentem que não estão preparados e que o que elas estão ouvindo apenas cega, acomoda as pessoas à condição da sociedade. Que a voz desta mensagem ecoe no coração das pessoas para a salvação, para a cura, para a libertação e, sobretudo, para a bênção da vida eterna. No nome de Jesus eu te peço. Amém.